A gente vai mergulhar hoje num caso histórico fascinante. É uma história sobre poder, sobre talento e principalmente sobre uma estratégia social que é, assim, simplesmente genial. Tudo isso lá na corte do famoso Rei Sol, Luís XIV, na França. E a história toda gira em torno de uma pergunta, né? Como é que pode um arquiteto, digamos, menos experiente que seus rivais ter conseguido o trabalho do século, que era nada menos que a expansão do Palácio de Versalhes? A resposta, gente, revela uma lição sobre poder e influência que vale até hoje. Então, vamos lá. Imagina a cena. França, século XVII. A gente está na corte do rei Luís XIV, um lugar de puro luxo e muita intriga. É aí que a gente encontra nosso protagonista, Jules Mansart. Ele é um arquiteto jovem, cheio de ambição, mas cercado de gente muito mais experiente, todo mundo querendo um pedacinho da atenção do rei. E a ascensão dele foi assim, meteórica. Pensa só, ele começou pequeno, fazendo os projetos menores lá em Versalhes. Mas o cara era observador, ele ficava de olho em tudo. E ele sacou uma coisa. Gente muito talentosa era demitida não por errar no trabalho, mas por cometer, digamos, erros sociais. E aí, com só 30 anos, pá, ele consegue o maior projeto de todos, superando a concorrência. Vira o arquiteto principal do rei. A pergunta é, como é que ele fez isso tão rápido? Pois é, a resposta está numa técnica muito específica que ele usava. Uma estratégia sutil, mas ao mesmo tempo brilhante. E o mais legal é que isso foi documentado por alguém que estava lá, na própria corte. Então vamos entender direitinho como é que isso funcionava. Quem conta essa história pra gente é um cortesão chamado Saint-Simon. E olha, ele não era um cara qualquer. Ele era um cronista, um observador afiado da vida na corte. Ele anotou tudo, em detalhes. Essa abordagem super engenhosa do Mansart para lidar com a pessoa mais poderosa do reino, o próprio rei. E aqui está o pulo do gato, na descrição do próprio Saint-Simon. O que o Mansart fazia? Ele apresentava os projetos dele para o rei com um defeitinho de propósito. Um errinho pequeno, sabe? Aí, claro, o rei olhava, encontrava o problema e sugeria a correção. E na hora, na frente de todo mundo, o Mansart ficava tipo, nossa majestade, que genial! Eu nunca teria pensado nisso. Ele fazia o rei se sentir o verdadeiro gênio da arquitetura. Então, o método era basicamente esse, em 4 passos. Primeiro, ele apresentava o projeto. Segundo, ele colocava uma falha de propósito. Terceiro, ele deixava o rei descobrir o erro e corrigir. E o quarto, que era o mais importante, ele elogiava o rei na frente de todo mundo. Entende? A jogada não era sobre arquitetura, era uma performance, era pura psicologia. Tá, mas por que isso funcionava tão bem? Qual era a mágica por trás disso? Para a gente entender de verdade, a gente precisa mergulhar na psicologia da coisa. O que fez essa tática ser uma verdadeira obra-prima da bajulação e da inteligência social. O Mansart era um cara extremamente esperto, um baita observador. Ele viu com os próprios olhos gente talentosíssima perdendo emprego. E não era por incompetência, não. Era por uma gafe social. Eles brilharam mais que o mestre. Ofuscaram o rei. E o Mansart pensou, comigo não. Eu não vou cometer esse mesmo erro. A estratégia dele nasceu de observar o fracasso dos outros. E aí a gente entende o ponto central. Os objetivos do Mansart eram puramente psicológicos. O que ele queria? Fazer o rei se sentir incrível, satisfeito com ele mesmo. Alimentar a vaidade do rei e fazer isso do jeito mais público possível. Ao se colocar como um aluno humilde, ele fazia o Luís XIV se sentir o verdadeiro mestre, o grande arquiteto por trás de Versalhes. O Mansart não estava vendendo só um projeto, ele estava vendendo uma sensação de superioridade para o rei. E essa história toda nos leva a uma lição muito maior, né? O caso do Mansart mostra um contraste muito claro entre ter só o talento puro e ter a inteligência social, a sagacidade. É uma lição que, sinceramente, vai muito além dos portões de Versalhes. Essa tabela aqui resume a ideia perfeitamente. De um lado, a gente tem o talento puro, a pessoa focada só na técnica, que acha que ser bom no que faz é o suficiente. Do outro, tem a arte do cortesão, a pessoa que entende que numa hierarquia a dinâmica social é tudo. A habilidade do cortesão não é mostrar o quanto ele é brilhante, mas sim fazer o chefe, o mestre, parecer mais brilhante ainda. É exatamente isso que é a arte do cortesão. É o princípio de que, para navegar em estruturas de poder, a habilidade social não é um bônus, não. É uma competência central. E muitas vezes ela é até mais valiosa do que a habilidade técnica em si. Então, a lição final aqui é um chamado para o equilíbrio.
Claro que é vital se dedicar, estudar, ser bom no que se faz. Mas isso não pode vir às custas da perspicácia social. A história de Mansart é a prova de que a habilidade de lidar com pessoas, de navegar nas relações humanas, é tão crucial quanto dominar a sua própria área. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Essa estratégia do Mansart de fazer o rei brilhar foi um ato de submissão ou foi, na verdade, uma demonstração de poder, de controle do próprio destino? A resposta talvez dependa muito do ponto de vista de cada um.